Como é que a gente pode identificar uma pessoa bipolar? Olha, sem ser profissional é difícil, porque existe um consenso, né? Na sociedade, a gente entende, a gente fala muito, né? Fulano é bipolar, fulano é bipolar. E esse conceito que a gente tem na sociedade de bipolar, no senso comum mesmo, ele é equivocado. Para a psicologia, bipolar não é uma pessoa que oscila de humor, né? Que tem uma estabilidade emocional, que oscila de humor ali durante o dia. É muito diferente. No transtorno bipolar, o que é que acontece, de fato, né? Há uma mudança de humor que é muito bem marcada, certo? E que demora meses para acontecer. Então, não é de uma hora para outra. Não há uma instabilidade emocional, uma instabilidade do humor. Não é assim. Então, dura meses de um estado para o outro, né? Geralmente, eles oscilam entre depressão e euforia. Então, passam meses deprimidos e meses eufóricos. Então, demora meses para essa oscilação acontecer. Certo. Samira, as causas do transtorno bipolar pode ser depressão, ansiedade, algum evento traumático. O que pode causar esse transtorno? O transtorno bipolar ele tem uma marcação genética muito forte. É um dos transtornos mentais que tem essa marcação muito presente, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, a gente vai ter, assim como qualquer outro transtorno mental, mas de uma forma muito mais forte, essa marcação genética. Então, assim, a primeira coisa a se observar é se na nossa família, né, principalmente os parentes aí de primeiro, segundo grau, se tem na nossa família casos de bipolaridade. Ou seja, se a gente tiver ali essa marcação genética, né, esse gene presente, a depender das condições ambientais que a gente tiver, né, sociais, na nossa vivência, no cotidiano, é que vai apresentar ou não, pode apresentar ou não esse transtorno. Ou seja, se você tiver uma vida tranquila, né, sem estresse, né, que é difícil hoje em dia, mas assim, o mínimo possível, você souber lidar com isso, controlar, fazer terapia, obviamente, pode ser que você não desenvolva, mas se você tiver essa marcação genética, você pode desenvolver. É igual diabetes, por exemplo, né? Diabetes, o pessoal acha que porque minha mãe e minha avó teve, eu vou ter. Não, a depender do seu estilo de vida, você pode não desenvolver a diabetes. A mesma coisa é qualquer transtorno mental, assim como transtorno bipolar. Por mais que você tenha essa possibilidade genética, para desenvolver depende muito da condição social que você vive. É óbvio que a gente não tem como controlar os nossos traumas. Então, a gente pode passar por situações na nossa vida que não foram escolhas nossas. E aí, isso sim pode desencadear o transtorno, que aí vai depender da questão genética que cada um tem. Uns podem ser esquizofrenia, outros podem ser a bipolaridade, sabe? A própria depressão, ansiedade, por aí vai. Muito bem. Qual a diferença do transtorno bipolar 1 e 2? O que acontece, existem três a gente fala sobre 3 tipos, na verdade. Tem o tipo 1, o tipo 2. E o 3, né? E a ciclomania, se eu não me engano o nome, ciclomania. E assim, no tipo 1, há uma marcação muito clara. Por exemplo, a pessoa que é do tipo 1, ela tem episódios, né, meses ali, numa depressão super profunda, né? E aí, quando ela dá a virada, ela vai para momentos de euforia, meses, né? Pode durar até anos, de euforia muito forte mesmo. Então, uma pessoa que está super para cima, né, na euforia, que tudo está maravilhoso, a vida dela é ótima. Geralmente, eles entram em compulsão de compras na euforia. E na depressão, a pessoa se isola completamente, né? Isso é muito marcado no tipo 1. No tipo 2, o que acontece? Há uma depressão muito profunda, a pessoa fica ali reclusa 1 ano, 2 anos, e depois ela passa por um episódio que a gente chama de hipomania, que não é aquela euforia tão forte como acontece no tipo 1, mas ela fica um pouco melhor, consegue fazer as coisas, resolver as coisas, mas ela não fica tão eufórica. Na ciclomania, acontece, alterna, na verdade, uma depressão que não é tão profunda e a hipomania, que é a euforia que não é tão profunda também. Então, é muito mais difícil uma pessoa que tem o transtorno bipolar do tipo da ciclomania se tratar, porque ela não consegue perceber muito que há essa diferença, né? Só que aí, às vezes, ela vai ter muitos prejuízos na vida social, no trabalho, no familiar, enfim, social por completo,
porque ela não consegue ver essa mudança, porque não é uma depressão tão profunda e nem é um pico de euforia tão alto na ciclomania. E existe cura? Oi? Existe cura? Não. O transtorno bipolar, qualquer transtorno mental, a gente não fala de cura. Levou o nome transtorno na frente, a gente não fala de cura. A gente fala de tratamento. Então, só que o que é que acontece? Se você for conversar com uma pessoa que é diagnosticada com bipolaridade e você pergunta para ela como é a vida dela antes e depois do tratamento, é completamente diferente, né? A grande maioria das pessoas que têm o transtorno bipolar, eles marcam a vida deles entre antes e depois do tratamento. Porque é realmente muito difícil de conviver com essas oscilações e atrapalha muito mesmo a vida deles. E um grande perigo do transtorno bipolar, o transtorno bipolar é um transtorno afetivo, é um transtorno do humor, que a gente chama, ele está dentro de uma classe maior de transtornos. E o que acontece é que um transtorno afetivo, como o bipolar, se ele não tratado, você pode delirar. Então, você pode entrar em delírio, sair da realidade completamente, né? É muito comum, Samira? Muito comum. Muito, muito, muito. A gente recebe na clínica sempre, o difícil é a pessoa entender que ela tem, porque geralmente quando a gente vê alguém delirando, muitas vezes, né, geralmente profissionais menos experientes, eu passei muito por isso no meu início, né, de clínica. Eu vi uma pessoa delirando, eu achava que era esquizofrenia, de fato, porque a gente não, quando a gente vê a pessoa delirando, a gente já vai diretamente para a esquizofrenia. Muitas vezes a pessoa não é esquizofrênica, ela tem um transtorno bipolar. Então, o bipolar, quando você trata, ele não vai delirar. Mas se você tira a medicação, o bipolar não tratado que chegou a delirar, por exemplo, quando ele chegou a delirar já, é muito difícil que ele vá viver sem a medicação um dia. Ele vai ter que usar a medicação até morrer. Então, por quê? Se você retira a medicação, ele delira. Ele sai da realidade. Você não sabe também, né, o que é bipolar, né? Tem pessoas que até mesmo estão ouvindo a gente e eles não sabem o que é isso, né, por exemplo. Isso. Geralmente, assim, para você perceber, por exemplo, as pessoas que tem a virada de humor na bipolaridade, como eu disse, pode durar meses, né? Então, assim, tem pessoas que é muito marcado, é interessante. Para a gente conseguir diagnosticar, a gente precisa pelo menos ali de 1 ano e meio a 2 anos para diagnosticar um bipolar. Por quê? A gente vai precisar passar por todas as fases do ano com ele para a gente perceber onde o humor dele oscila mais. Geralmente, as datas são muito marcadas, são aniversários, são aniversários de morte de alguém querido, ou o nascimento de um filho. Então, naquele período que aconteceu, às vezes, sei lá, 20 anos atrás, a morte de alguém, toda vez que é aniversário dessa morte, há uma virada de humor. Ou a pessoa vai para a mania, ou a pessoa vai para a depressão profunda. Então, como eu disse, não é todo dia. Então, existe, geralmente, momentos. Tem gente que dá essa virada no final do ano, tem gente que dá no início. Então, essa questão das festividades, né, do final do ano, as reflexões. Uma pessoa que tem bipolaridade, ela pode dar uma virada, ela está super bem, aí ela dá uma virada e entra em depressão profunda no Réveillon ou no Natal, entende? Muito bem. Dá tempo para Rayane fazer uma pergunta rápida? Você, Rayane. Samira, qual é o tratamento para o transtorno bipolar? Sem dúvida, psicológico-psiquiátrico. A gente precisa da intervenção medicamentosa, do medicamento, né? Então, a gente, rapidamente, quando identifica na clínica psicológica, a gente encaminha para o médico também, né, para fazer o acompanhamento psiquiátrico, porque a gente precisa dessas duas áreas agindo juntas, porque a pessoa vai tomar a medicação, mas ela precisa perceber, por exemplo, né, em que momento da vida dela essas viradas de humor são mais frequentes. E isso ela só consegue mesmo fazendo o acompanhamento terapêutico, que é com a psicologia. Muito bem. Conversamos com Samira Pires, do Espaço Conatos. Um abraço para você, Samira. Bom fim de semana. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.